Meninas, como vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres, que acontece todas as terças-feiras aqui pelo Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora em assunto para as mulheres. E estou te aguardando aqui para a gente fazer o nosso bate-papo de todas as terças-feiras. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é aquela expressão que a gente ouve assim desde criança: estou matando um leão por dia. E vamos estar encaminhando o nosso aviãozinho aqui. Já tem gente chegando. A Kátia, seja muito bem-vinda, querida. Vamos encaminhar aqui o nosso convitinho, porque mesmo as pessoas sabendo da live, é bom a gente deixar o convitinho, porque elas vão depois poder assistir, encaminhar para alguma amiga, né, que achar interessante o tema. É sempre muito bom a gente mandar um convitinho personalizado, né, para as nossas amigas. Então, eu também vou fazer isso aqui, tá? E eu gostaria que vocês encaminhassem também para as amigas de vocês. Muito feliz de estarmos retomando o nosso trabalho, né, depois de um período aí de férias. Mas estamos aqui de volta e começando o ano com tudo, né? Mais um ano, mais um desafio. Os nossos leões para matar todo dia, né? Então, por isso que a gente tá retomando. Bom, então, enviado o convitinho, vamos dar um tempinho aqui para as pessoas irem entrando, para a gente estar fazendo esse nosso bate-papo. Né? A gente tem esse espaço aqui, eu costumo dizer que é um espaço democrático de conversa, né? Nós falamos sobre assuntos relacionados às mulheres, à vida cotidiana, ao dia a dia, de mãe, de esposa, de profissional, de tripla jornada. Então, todos esses assuntos a gente vem conversando, inclusive, assim, ficam gravados esse nosso bate-papo. Então, você pode acessar lá no Instagram, tá tudo gravado lá. E também no canal do YouTube, Ilma Piemonte, que você pode encontrar, pode compartilhar, curtir, deixar seu comentário, tá bom? É sempre muito importante que vocês façam algum comentário, algum movimento em relação ao que vocês assistiram, para que esses conteúdos também cheguem, né, a outras pessoas e cada vez mais a gente consiga mais mulheres se interessando e apropriando desses temas, certo? É sempre um prazer enorme conhecer novas pessoas, saber que mulheres de outros estados, de outros países têm acompanhado o nosso trabalho, né? Têm se disposto a compreender melhor como que funciona a mentoria, porque a mentoria é uma ferramenta que vem de encontro a esses anseios das mulheres com relação aos desafios, né, que é posto todo dia. Por isso que eu resolvi falar esse tema, né, já assim de pronto, de começo de ano, porque é uma coisa que a gente vê todos os dias, né? Tem mulheres que eu atendo, né, como assistente social, eu sou assistente social da área da saúde, e muitas mulheres falam: Ilma, eu não só mato o leão, não. Eu mato, tiro o couro, né? Lavar a louça, tudo isso. Então não é só matar o leão, não, num bom sentido, né? Não que nós estamos para destruir os animais, não é nesse sentido, né? Matar um leão por dia é num sentido figurado de que nós temos os nossos desafios diários, né? De como enfrentar a nossa dor, como enfrentar os meus medos, como enfrentar a obesidade, como enfrentar um relacionamento abusivo, os desafios que eu tenho para com os meus filhos, né? Seja bebês, seja adolescentes, adultos, como lidar, entre aspas, com a sogra, né? O desafio de alguém doente em casa, da própria doença, né? Mulheres que apresentam, de repente, um câncer, né? E como é que ela mata esse leão? Então, tudo isso nós vamos estar conversando aqui,
certo? E feito aí os devidos convites às suas amigas, eu gostaria que também você depois divulgasse e também pode participar, que nós temos um espaço de abertura, tá? Para você comentar, trazer sua experiência, contar algum exemplo que você viveu, tá bom? Que você já... ou alguma amiga sua, alguém que viveu alguma situação parecida com a que nós estamos falando. Se isso faz sentido para você, você também pode estar comentando, tá? É super aberto. Dá um alô aqui para Edneia, seja bem-vinda. Dalgisa, lá do Mato Grosso, sejam bem-vindas, queridas. Muito bom tê-las aqui comigo para essa nossa terça-feira inicial de 2023. A gente ficou um período aí de férias, mas agora com tudo, né? Agenda aberta, estamos já a todo vapor atendendo as mulheres, né? Que tiveram aí seu período de férias, de algumas de descanso, outras de mais estresse. Algumas, né, vem com aquela história, Ilma do céu, foi muito trabalho, muita correria, minha casa tava cheia. Então, essas situações, né, que as mulheres vivem no dia a dia, que a gente gosta de comentar aqui. A Alana chegando aí, seja bem-vinda, querida, Sara. Nossa, muito feliz por vocês estarem aqui. Muitas colegas também assistentes sociais que acompanham o meu trabalho. Fico muito feliz por vocês, tá? Então, meninas, mas voltando aqui ao nosso leão, o leão é um animal muito feroz. É um animal imponente, um animal que traz uma bravura, que traz um poder, uma força, né? E talvez seja por isso que essa gíria, né? Nem sei quando que começou isso, mas de que a gente mata um leão por dia. E mata mesmo, né? Se a gente for ver assim a nossa condição de esposa, de mãe, de trabalhadora, de filha, de nora, de sobrinha, de filha, né? Nós temos muitos leões. E aí você podia falar, Ilma, mas eu não tenho dado conta dos meus leões. E eu sei. Porque parece que quando a gente tá vencendo um, já vem o outro, né? Vem a questão financeira, vem os desafios dos conflitos familiares, né? Que toda família tem, seja com o irmão, com a prima, com a tia, com a sogra, com a mãe, com o pai, né? Então isso faz parte da nossa vida, né? Todos esses leões. E aí, quando a gente fala matar, entre aspas, né? Às vezes a gente não consegue matar esse leão. Matar no sentido de aniquilar esse leão, né? Ele acaba, parece que tomando conta da gente em alguns momentos. De tão feroz, de tão audacioso que são, né, esses leões. Porque, por exemplo, quando a gente fala da obesidade, da depressão, se a gente fazer uma analogia, é um leão muito forte, né? Que às vezes é difícil a gente combater, da gente conseguir aniquilar. Mas essa reflexão que eu trago aqui, ela é exatamente nesse sentido, de que o quanto é importante a gente conhecer esse nosso inimigo, esse nosso leão. Porque se a gente fica desprovido, né? A Cláudia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Quando a gente fica desprovida da nossa defesa em relação a esses leões, muitas vezes a gente é surpreendido, sabe? A gente sabe assim, apunhalado pelas costas. Então, quando a gente tem esse desafio do leão, né, de matar esse leão por dia, a gente precisa se preparar para esse combate. A gente precisa estar fortalecendo,
sabe? Conhecendo essas estratégias que o leão está usando para com a gente, né? Porque senão a gente vai ser muito facilmente abatido. Mas quando a gente começa a compreender, né, esse desafio que nós temos que enfrentar, quando a gente se empodera, entre aspas, no sentido assim, não, pera lá, eu vou encarar esse leão, né? Fácil? Não, não é moleza. Um leão, ele é muito perspicaz. Ele tem muitas ferramentas, muita força, muito, sabe? Então, como é importante a gente começar a se preparar para essa batalha. Porque senão, parece que a gente fica sempre no prejuízo. Parece que a gente está sempre em desvantagem. O leão está sempre, sabe, nos amedrontando, nos rondando, e a gente se sente impotente. Como eu enumerei aquelas situações, impotente a obesidade, impotente a tristeza, impotente a apatia. Parece que é maior que a gente. Não tem aquilo que parece que a onda vem, é um tsunami na sua cabeça? Então é isso que a gente enfrenta no Leão por Dia. E aí eu convido vocês a exatamente compreender e conhecer esses leões que você está tendo que batalhar com eles. Qual é o seu leão? Ai, mas eu não dou conta de tudo. O primeiro é um leão por dia. Sim, porque às vezes são tantos leões que a gente tem que combater que a gente tem que ser um por vez, né? O da tristeza, o do relacionamento tóxico, o do meu trabalho que é chato, que é assim, são relações conflituosas que eu tenho que enfrentar todo dia, é o meu chefe, né? É a madrasta, é a vizinha que é chata. Então são N situações, N leões que nós precisamos estar enfrentando, confrontando todos os dias. E quem nunca, né? Quem pode dizer, não, irmão, na minha vida não tem leão, tá tudo tranquilo, é só gatinho pequenininho. Não é verdade, né? Todos nós temos os nossos leões, sim, a enfrentar todos os dias. E aí, meninas, como mentora de mulheres, é essa ferramenta, sabe? Que eu tenho aprimorado, que eu tenho trazido para vocês como sustentação para o enfrentamento desses leões. Porque sozinha, às vezes a gente não dá conta, a gente não consegue, porque são animais ferozes, sabe? São situações de ataque, de confronto, né? Que nos dá medo, que nos deixa inseguro frente a essa situação. Quem que não fica inseguro numa situação de desemprego, de falência, de endividamento, de incerteza do amanhã? Né? Isso nos traz medo, isso nos traz insegurança, incertezas enormes, e que a gente precisa lidar com isso e enfrentar esse leão. Então, por isso que eu gosto de trazer essa reflexão. Por quê? Nesse atendimento com mulheres, eu já falei para vocês, eu trabalho na área da saúde, né? E o meu público, basicamente, 90% são mulheres. Mulheres que trazem relato da vida. Relato de situações que causam um certo adoecimento, uma dor, uma tristeza, né? Mulheres que às vezes estão aí matando 10 leões por dia. Não é só um, não. São 10, 15. E aí ela se sente sufocada mesmo, sabe? Sufocada por quê? Porque não possui ferramentas. Ela não dá conta de tanta sobrecarga, de tanta pressão sobre, né, da sobrevivência,
sabe, de acordar cedo e ter que dar conta de tudo, da comida, da roupa, da casa, do trabalho, das vendas, do final do mês, do boleto. Entende? Então são desafios. A Jubes entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, gente, é isso que eu gosto de refletir com vocês, para que vocês vejam e analisem a sua posição frente a esse universo que a gente tem que enfrentar. Não é mesmo, Sônia? A Sônia entrando aqui, seja bem-vinda. Nossa fiel que tá sempre aqui, né? Muito legal, muito obrigada por você estar aqui. Compartilha, fique à vontade de compartilhar suas experiências. A Sônia também trabalha na área da saúde, tem muita experiência, muita bagagem como mulher, como mãe, batalhadora, matando os leões por dia, não é mesmo, Sônia? Nós estamos aqui conversando sobre isso, os leões que a gente precisa matar por dia, né? E para enfrentar esse leão, nós precisamos de uma certa força, de um certo dinamismo, de uma certa coragem, que às vezes parece que a gente não tem, entendeu? Ilma, mas eu sou uma pessoa muito vulnerável. Como que eu vou enfrentar um leão? Só que aí que a gente percebe que não é só uma questão de força, mas é uma questão de estratégia. E às vezes a gente não tem essa estratégia, entende? Então a gente precisa se preparar para esse ataque, para esse confronto. E é isso que a mentoria consegue trazer para vocês, entende? E por isso também que eu percebi a necessidade de aprofundar cada vez mais, de estudar cada vez mais e trazer esse aparato, sabe? Essas ferramentas para que vocês consigam elaborar esse medo, essa força do leão que vem contra nós todos os dias. A Heloísa, seja bem-vinda, querida. Muito prazer tê-la aqui conosco. Percebe? Porque, assim, o desafio é tamanho que a gente precisa se preparar para esse combate. E se a gente ficar... O que a gente faz quando a gente tem um perigo? A gente só senta e chora? Eu não dou conta. Ilma, eu tô com medo. Não é assim que acontece. A gente precisa buscar força, a gente precisa ter um encorajamento para enfrentar a situação, para enfrentar esse leão. Entende? E aí que a proposta da mentoria, ela vem de encontro a esse desafio das mulheres. Porque se você não dá conta sozinha, na mentoria você consegue identificar primeiro os seus leões, onde você está, quais são os instrumentos que você tem para enfrentar esse leão, entende? Então, a mentoria, ela traz um benefício muito grande para as mulheres nesse enfrentamento da luta com os leões. Porque, como eu disse, leão sempre existirão pra gente ser confrontada. Ilma, mas eu quero já matar logo meus leões e pronto, fica livre. Acontece que os leões sempre existirão. Se você mata um, aparece mais dois. E tá tudo bem. E faz parte da vida mesmo, você ter que enfrentar leões. Sabe por quê? Senão nossa vida seria muito sem graça. Se a gente fosse relacionar só com os gatinhos dóceis, bonzinhos, né? Que não machuca, que não afrontam. Mas não. Nós enfrentamos todos os dias leões. Entende? Leões ferozes, vorazes, capazes de nos engolir, né? Tamanha força, tamanho poder, né? Você já se viu em situação assim? Escreve aí pra mim.
E olha, era um leão enorme correndo atrás de mim. No sentido do desafio, do problema, da situação. Porque pensa, no caso, né? A gente estava enumerando algumas coisas. Por exemplo, pensa o seu filho estar doente. Pensa o seu filho, a sua filha ter uma doença grave. Sabe? Você, né? Tem uma expressão popular que diz: você vira bicho. Entendeu? Você vai pra cima do leão. Você não quer saber. Você quer saber de proteger, de resguardar o seu filho, de garantir para o seu filho o melhor. Né? Essa é uma tendência natural das mulheres e isso é muito legal. Só que como que você enfrenta esse desafio? É isso que eu gosto de refletir com vocês. Né? Porque nós temos uma situação: leões existem, perigos, né? Situações que a gente tem que enfrentar. Agora a questão é como a gente enfrenta essa situação. Entende? E assim, é um exercício que é para toda a vida. Por quê? Porque hoje eu tô enfrentando esse leão, né? Vamos pegar lá um leão da obesidade. E eu não consigo emagrecer. E eu já fiz tudo. E eu não como. Então é um leão que você tem que enfrentar. Eu tenho o vício do cigarro, eu tenho o vício da bebida. Isso é um leão para você enfrentar. Né? Porque não é uma coisa tão simples. É um processo que você leva para poder conseguir se libertar desse leão, né? Matar literalmente o leão. Só que outros leões virão. Então a dinâmica, ela é a mesma no sentido do combate. Então eu combato hoje a minha depressão, combato hoje a minha tristeza, o meu medo. Amanhã vem o leão da incerteza. Vem o leão da dificuldade financeira. Vem o leão de que meus filhos todos se casaram e eu vivo sozinha. Vem o leão do abandono do esposo. Vem o leão da traição. E aí? Entende? Então, pode ser que você hoje não está enfrentando esses leões, mas você já enfrentou outros leões. Né? O leão de ser despejada, né? Não ter casa, depender de morar na casa dos outros. Entendeu? De estar desempregada, de não ter carro, e aí você tem que acordar cedo, pegar ônibus na chuva, no frio. É um leão que você tem que matar. Entende? Mas também como é satisfatório quando a gente consegue vencer esses leões. Entende? Assim, eu não aniquilei todos, né? Ainda virão pela frente outros. Mas quando a gente olha para trás e vê que a gente também já conseguiu matar muitos leões, né? Que na nossa vida muitos leões já ficaram para trás, é muito gratificante. E esse aprendizado, essa forma como a gente vai aprimorando a nossa forma de enfrentamento, também demonstra muita maturidade das mulheres frente a isso. Sabe? É muito gratificante a gente olhar e falar: puxa vida, talvez se fosse há 10 anos eu não teria conseguido lidar com essa situação, né? Mas hoje eu tô aqui mais madura, mais segura, né? Para eu poder enfrentar esses leões novos que estão surgindo na minha vida. Quais leões têm surgido aí nessa vida? Você consegue identificar seus leões? Ou você tá naquela situação, como a gente já comentou aqui, né? Em outras lives. Come, bebe, dorme e pronto. Né?
como que é a dinâmica da sua vida, da sua família, do seu emprego. Da onde estão vindo os leões? De que porta? Né? Ou você tá perdida no meio e os leões correndo, sabe? E chegando junto de você e você em pânico, de mãos ao alto, esperando só ser devorada. Como que está a sua posição frente a esses leões? Entende? Então, são reflexões assim que eu trago nesse espaço aqui de conversa de mulheres para que a gente comece a amadurecer um pouco mais com relação ao que a vida exige da gente, né? Porque há sempre um nível mais alto de exigência. Porque uma coisa é quando você tem 15 anos, 18 anos, 20 anos. Os desafios, o desafio de entrar na faculdade, o desafio, de repente, do primeiro namorado, né, do primeiro relacionamento, o desafio do primeiro emprego, né, que dá aquele frio na barriga, da primeira entrevista. Né? Minha filha está vivendo isso, de entrar na faculdade, uma nova fase. E então, assim, é uma sensação do medo e ao mesmo tempo da alegria de estar podendo curtir isso, né? Mas com o passar do tempo, parece que os leões vão aumentando de tamanho, né? Os desafios são maiores. Os desafios com a educação dos filhos, os desafios no relacionamento a dois, né? Nos estresses, nos conflitos familiares, né? Em ter que atravessar uma situação, agora novamente, né, a gente vivendo essa fase de conflito político, econômico, que ninguém sabe que rumo, muitas pessoas perdendo emprego, sem perspectivas. Então, são momentos que parece que o barco tá dando aquela saculejada, né? Tava tudo meio em águas tranquilas e de repente você começa e os leões vindo, e os leões chegando. E como é que você enfrenta esses leões? Que preparo você tem para ir em frente, né? E para você conseguir enfrentar esses leões, entendeu? Com força, com garra e falar, não, pode deixar que... Né? Claro, às vezes a gente também leva uns arranhões, né? Às vezes a gente também cai, rala, é dolorido, né? Fica cicatrizes dessa luta com o leão. Mas a gente precisa sair vencedora dessa situação. E vencedora no sentido, assim, do processo, entende? Não é só, tipo assim, ai, não, matei o leão, pronto, tá aí, né? Mas, às vezes a gente consegue, pelo menos, afastar o leão. Entendeu? E porque a gente sabe que vai, né, vai vir outros. Então, assim, dá uma sossegada naquele que tá querendo nos abocanhar. Agora, se a gente cruzar o braço, se a gente tá vendo que os leões estão vindo e você ficar, né, passada, se você ficar esperando, você vai ser devorada. Então, também nesse processo de reação ao leão, a gente precisa de preparos, né? E às vezes a nossa própria educação, a nossa personalidade não nos permite ter essa garra, ter esse enfrentamento, né, com tanta velocidade. Mas existem ferramentas, entende?
E por isso assim que eu tenho colocado à disposição, sabe? Através do Instagram, o meu WhatsApp é aberto, entendeu? Para quem quiser consultar, perguntar, né? Como que é a forma de atendimento. Eu tenho feito assim um sistema de combo de 4 encontros. E em 4 encontros a gente consegue identificar seus leões, entendeu? Perceber as suas potencialidades e as suas fraquezas. Ah, Denise entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Fernanda, seja bem-vinda. Muito feliz com a presença de vocês, muito obrigada. Aqui na nossa conversa de mulheres das terças-feiras. Muito feliz, muito bom mesmo. E aí, meninas, como que a gente identifica, né? Como eu disse, primeiramente os leões. Como eu identifico as minhas armas para eu poder combater, as minhas estratégias e como eu vou fazer esse enfrentamento. Sim, a grosso modo, né? De uma forma meio figurada, a mentoria é para isso. Porque às vezes você tá lutando, acordando cedo para matar seu leão e você não conhece o seu leão. Você não consegue identificar os leões que estão vindo. Entendeu? E aí de repente você tá focado só em um e tem outro atrás de você. Tem um do lado. Então, como é importante a gente começar a identificar esses leões, nominar esses leões. Olha, eu não consigo, eu tenho pânico de dirigir. Eu não consigo viajar de avião. Eu tenho medo, eu tenho síndrome do pânico, eu não posso entrar em lugar fechado. Gente, inúmeros leões. E o quanto isso nos atravanca, o quanto isso nos trava, sabe? A gente às vezes deixa de viver, deixa de ser feliz, sabe? Do medo ou assim, da falta de estratégia de enfrentamento desses leões. Pessoas assim que eu atendo que às vezes anos carrega ou, sabe, tá ali frente a frente com esse leão e não consegue ter a coragem de enfrentar. Porque aí tem que ter coragem. Não dá pra ser... Com um leão, não dá pra você falar, oi, tudo bem? Não. Com leão é enfrentamento. E às vezes dói. Sabe? A Fernanda dizendo aqui, é verdade. Já teve que enfrentar algum leão, Fernanda? Conta aí pra gente. Né? Tem leão que é muito voraz e que não dá pra você, sabe? Fala, vem cá, leãozinho, vou te dar um leitinho pra você. Não é assim. Né? Leões que às vezes trazem dor, trazem sentimento de abandono. Entende? A Fernanda diz que tem vários leões. É importante a gente enumerar, viu, Fernanda? É importante a gente listar, sabe? Esses leões. E aí vem conversar comigo. A gente pode identificar melhor juntas esses leões. Trabalhar estratégias. Entendeu? E ir pra cima desses leões aí que estão atrapalhando a nossa vida. E que na medida que a gente começa a compreender essa forma de enfrentá-los, entendeu? E às vezes assim, não é... O enfrentamento também, ele é muito variado, né? Ele precisa ser estratégico. Não é às vezes só pela força ou, né? Às vezes você tem que enfrentar com sabedoria, com seu silêncio, entendeu? Revendo algumas coisas, revendo as suas posturas, entende? Eu tava pensando hoje, né,
quando eu defini falar sobre esse tema, porque quando eu falo, eu primeiro vivencio a situação, né? E olhando para os meus leões, né? Olhei para os meus leões hoje. E alguns, assim, aniquilado com sucesso, né? Como a gente fala. Outros nem tanto. Outros às vezes sim, às vezes não. Mas como é importante a gente continuar nessa busca e nessa preparação, né, do enfrentamento desses leões. Porque senão você fica só no... Sabe assim? Tipo, pensa, você e 10 leões do seu lado. O que acontece? Dá paulada num, dá paulada no outro, desvia do outro. Mas em que momento que você vai ter estratégia, sabe? De pelo menos ter um refresco. E aí que vem o esgotamento. Daí que vem a sobrecarga e o adoecimento. Entendeu? Porque aí você é atropelada pelos leões. Quando você não consegue ter a força suficiente, quando você não consegue fazer um enfrentamento estratégico. Se você atira para todo lado, você perde munição. Então você tem que, se você for atirar, você tem que atirar de uma forma certeira. Você não tem tanta munição sobrando assim. Você precisa de estratégias. Às vezes você atira num, assusta um para pegar no outro, né? Entende, meninas? Percebe o desafio da gente cada dia, né? E é uma peculiaridade, assim, eu gosto de falar nesse sentido do feminino, porque são questões peculiares. Né? Os homens, talvez, eles tenham outra dinâmica, outra estratégia de enfrentamento. Talvez eles são, né? Às vezes as pessoas costumam dizer que eles são mais frios, entre aspas, né? Para o enfrentamento. Mas nós mulheres, não tô falando de fragilidade, tá? Mas tô falando assim, da peculiaridade feminina de enfrentamento dos leões. A gente, até nesse sentido, né, da caça, quem ia pra caça eram os homens, né? Lá nos primórdios, né, da vida, na época de floresta e tal, né? Dos nossos ancestrais, dos índios, né? Era o homem que fazia o enfrentamento. Então ele tem uma estrutura, ele tem uma condicionalidade maior de enfrentamento. E a gente iniciou nessa caçada bem depois, né? E hoje nós temos, né? A maioria das mulheres arrimo de família. Ou ela enfrenta o leão, ou ela enfrenta. Porque é ela que está na linha de frente. Ela não tem uma retaguarda para enfrentar com ela às vezes. E é muito mais fácil quando você tá em 2, né? Ou 3, um grupo para o enfrentamento. Pensa um grupo de mulheres enfrentando os seus leões, né? Por isso que o trabalho em grupo, ele tem um resultado muito satisfatório. Entende? Muitas pessoas ignoram, eu não gosto de expor minha vida. Ok, é uma decisão pessoal. Mas o trabalho em grupo, ele tem esse poder do enfrentamento dos leões de uma forma mais organizada, mais potente. É muita potência. Mulheres reunidas, vocês não imaginam que é um grupo de mulheres enfrentando seus leões juntas,
com estratégias. Muito potente. Tudo bem, meninos? Faz sentido para vocês isso? Eu convido vocês a conhecer mais o meu trabalho, a divulgar, buscar nas redes sociais. Vocês me encontram aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. O meu WhatsApp é aberto para que você possa trazer as suas questões, que você possa agendar um horário para que a gente possa aprofundar ainda mais, né, nesse auxílio, sabe, de ter que matar um leão por dia. Que isso é uma coisa que para nós mulheres é algo que está posto, né? Ou um leão menor ou maior, mas o fato é que nós temos leões a serem mortos todos os dias, né? E eu quero me colocar à disposição para que vocês possam vir, conhecer, se apropriar dessas ferramentas para que vocês consigam ser ainda mais fortes no enfrentamento desses leões. E aí, cada dia que você acordar e falar que leão que eu tenho hoje para matar, você busque lá nas suas caixinhas internas a fortaleza, o reforço para que você consiga enfrentar de uma maneira satisfatória, fortalecida, com tranquilidade, sem desespero, mas ser firme com os seus leões. Colocar os leões nos lugares que eles precisam estar. Eles sempre existirão, claro, né? Mas como que nós vamos enfrentá-los? Como que você vai ter essa força para acalmar os seus leões? Entendeu? Se preparar para novos confrontos, para novos leões que vão aparecer. Ah, Denise, aqui, vamos marcar uma palestra? Bora! Estamos de agenda aberta aí, amiga. Vamos sim. Muito legal. Precisamos nos organizar para esse ano, né? Temos muito trabalho pela frente, né? Então, por isso que eu já abri a agenda agora em janeiro, tá? A Fernanda, gratidão você, querida, por estar aqui, por participar, tá? E tô à disposição aí no enfrentamento dos seus leões, tá bom? Meninas, hoje nós ficamos por aqui, tá? E quero agradecer muito a Deus pela oportunidade, agradecer minha família, vocês que estão aqui, as minhas mentorandas que acompanham, pela confiança no meu trabalho, tá? E dizer que estamos juntos esse ano, tá? Espero vocês, divulguem aí o trabalho para outras pessoas que vocês sabem que é interessante, outras mulheres, divulguem, tá? A Valerinha entrando aqui, a Valéria daqui a pouco tá na live, então ela assiste a minha e depois eu pego uma caroninha na dela, né, querida? Bem-vinda! Que bom que você tá aqui, muito feliz. Quero desejar uma excelente semana para vocês, na luta aí com seus leões, tá bom? E contem comigo sempre nesse auxílio, tá? Na busca dessas ferramentas. E se você puder pelo menos divulgar, eu fico agradecida e muito feliz, tá bom? Um grande beijo, até na terça-feira e voltamos 2023 com tudo. Um beijo grande.